noite, Instagram. Boa noite, Digão, aqui no Instagram. Eu estou nas duas redes hoje, tá? Então, estou no Instagram e também no Facebook da Missão Profecia de Amor. Hoje, compartilhando a palavra. Então, que você possa ir chamando mais pessoas para poder participar, de estar conosco aqui durante esse período, durante esse tempo. Nós vamos estar falando aí sobre a força da palavra, certo? Nessa noite. Então, sejam todos bem-vindos. Que nós possamos ter uma noite, um momento muito agradável aqui para falarmos da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, você que está no Instagram aí, vá chamando pessoas para participar, você que está no Facebook também, vá chamando para a gente poder viver esse momento aqui, para falarmos da palavra de Deus. Nós vamos começar assim, ó. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Legal? Então nessa tarde, exatamente às 18 horas aí, 18 horas e 3 minutos, nós vamos falar sobre a força da palavra, mas antes, como são 18 horas, vamos começar com ângelos. Então, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, só inverti, mas vamos lá. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos fazer a oração final também do Ângelus. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém, amém. Pessoal do Instagram, não fique com ciúme, que eu vou ficar olhando aqui, vou priorizar o Facebook, a nossa transmissão é pelo Facebook aí, mas se você quiser também migrar para o Facebook e achar melhor, não tem problema nenhum, mas nós vamos fazer nas duas mídias aí para ver como é que vai dar certo hoje, tá? Boa noite, Tati, boa noite, meu amor, Alessandra Santana aqui no meio de nós, vendo o vídeo ao vivo também aí, segura as crianças, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que a Alessandra escreveu aqui para mim aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui. Ela falou que está dando eco. Então vamos ver se ao longo do vídeo vai melhorando um pouquinho aí. Se não melhorar, vocês me falem, tá bom? Então, nessa tarde de hoje, nós vamos falar sobre a força da palavra. Para quem, todos que estão aqui me conhecem, né? Para quem não me conhece, de repente entrar na live aqui, o meu nome é Reginaldo, eu sou da Missão Profecia de Amor, e nessa noite o nosso tema é a força da palavra, a força da palavra. Então, esse tema, a força da palavra,
a inspiração para esse tema da força da palavra foi justamente a questão desse mês ser um mês dedicado à palavra, um mês dedicado à Bíblia, que a igreja dedica à Bíblia, à palavra de Deus. Então, nessa noite, nós queremos muito mais do que falar da Bíblia para você, mas ajudá-lo a ser estimulado, né? Que esse é o principal objetivo nosso no mês da Bíblia, estimulá-lo a ler a Bíblia, estimular você a entender, a estar próximo da palavra e ver a importância que é você poder estar próximo desse instrumento que Deus nos deu aí para nossa evangelização e para evangelizar o próximo também. A Bíblia, eu já participei de vários cursos, participei de vários treinamentos, por exemplo, de liderança, e a gente sempre percebe, e talvez você que está na live aqui há de convir comigo, que sempre que você está num treinamento, sempre que você está em algum lugar onde fala sobre pessoas, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre desenvolvimento de liderança, sobre mudança das pessoas, você perceba que lá no fundo, lá na raiz desse treinamento, a palavra de Deus está presente lá. Ela está constante. Talvez não de uma forma escancarada, porque muitas vezes os lugares que a gente frequenta eles são laicos, né? Não tem uma religião específica, mas lá no fundo você vê que tem muitas coisas relacionadas à palavra. Muito da nossa musicalidade também relacionada também à palavra, com a palavra com plano de fundo ali para poder ajudar as pessoas, enfim, a poder desenvolver as emoções e desenvolver a parte de espiritualidade humana. E a palavra de Deus, ela é muito rica. Ela é muito rica. Ela tem você consegue ter uma facilidade de compreensão se usar a palavra de Deus da forma correta, vamos dizer assim, e nessa compreensão você consegue mudar, de fato, o seu comportamento. Você consegue mudar a forma de pensar, a forma de agir através da palavra de Deus. E assim, muitas vezes a gente se desmotiva, talvez, para ler a palavra. Você, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo, né, o que está escrito na Bíblia, eu não entendo o que acontece, né, na palavra de Deus. Mas calma, né? Você não precisa, por exemplo, que o pessoal fala assim, eu li a Bíblia, já ouvi pessoas falarem que leram a Bíblia inteira, né? Mas de repente não é o caminho, não é esse. O caminho para você fazer uma leitura da Bíblia tem dois, na verdade. Existem métodos, existe um livro, por exemplo, do Padre Jonas, que ele chama Bíblia no Meu Dia a Dia, que ele é uma metodologia para você fazer a leitura da Bíblia a partir do amor de Deus, para você poder compreender. Mas também existe uma questão de você, de repente, pegar um dos livros da Bíblia. Você pegar um livro para você poder fazer a leitura desse livro, e nessa leitura, obviamente, você tem a prudência de identificar qual a época que isso foi escrito, em qual contexto, e lá, a partir dessa leitura, você poder tirar de lá ensinamentos para o momento atual que você vive. Você pode falar, pô, Reginaldo, mas como é que eu vou saber o contexto da época, né? Como é que eu vou chegar a essa conclusão do contexto, de como estava, como era naquela época lá? Simples. Tá lendo e fazendo pesquisas, né? Hoje a gente tem o Google, por exemplo, quando eu comecei na igreja não tinha, por exemplo, a facilidade do Google, de você localizar alguma coisa como você tem hoje, né? E hoje você consegue aí fazer uma pesquisa e poder ler, e poder entender um pouco mais do que a palavra de Deus pode falar para a gente, captou? Então, a Bíblia ela tem uma riqueza muito grande. E o que eu trouxe para a gente partilhar a palavra e falar da força da palavra hoje foi um salmo, né? Então, você que está com a sua Bíblia aí, se não tiver, corre lá, eu te dou um tempo. Você vai pegar no Salmo 119. É o Salmo 119. Esse Salmo, ele vai nos ajudar a compreender a força que a palavra ela tem, o poder que a palavra tem para poder nos ajudar, né? E até mesmo antes de falar do Salmo em si, do Salmo 119, falar de alguns cuidados, por exemplo, que você tem que ter ao ler a Bíblia, né? Muitas vezes a gente procura um versículo, a gente tem acesso à Bíblia e subordina, né? E faz uma subordinação da Bíblia ao que a gente quer, aos nossos interesses. Então isso é um perigo, porque a palavra de Deus muitas vezes ela vem carregada de ordem, elas vêm carregadas muitas vezes de uma como é que eu diria, até perdi a palavra, não só de uma ordem, mas de uma inclinação, algo que Deus quer falar com você, algo que Deus queira, de fato, colocar no seu coração através da palavra. E se a gente for para a palavra, se a gente for para a Bíblia, subordinando a palavra às nossas vontades,
você corre o grande risco de não poder absorver tudo aquilo que Deus quis te passar na Bíblia, né? Outra coisa é procurar literaturas que te ajudem, que te ajudem num determinado contexto da sua vida, sem poder perceber a particularidade que a Bíblia tem, né? Então, dentro da palavra, você tem que buscar, por exemplo, pedir sempre antes de ler a palavra a graça de Deus, para Deus poder falar contigo, na verdade, naquele momento que você está na palavra. Então, existe uma infinidade de cuidados que você tem que ter, né? E eu digo assim, uma instrução, né, uma metodologia que eu tenho para poder ler a palavra primeira coisa, é procurar na palavra textos que falem da misericórdia de Deus, né? Textos que você vai conseguir compreender na palavra que existe vários momentos ali que existe a misericórdia de Deus muito implantada, muito bem elaborada ali dentro da palavra de Deus. Então a misericórdia de Deus está presente lá. Outra coisa também a palavra de Deus, ela cria em nós, e é isso que a gente vai falar no Salmo hoje aqui, um escudo emocional e espiritual para que a gente possa suportar, né? Quantas vezes, por exemplo, você, quantas vezes eu, né, num determinado momento da vida, a gente teve acesso à palavra de Deus e nos alimentou, nos deu um conforto naquela época, né? Eu, por exemplo, que costumo fazer palestras, quantos momentos e quantas palestras como essa, por exemplo, Deus falou muito ao meu coração ao ler a palavra antes de fazer a palestra. Então, a gente tem uma mudança de vida e uma coisa interessante que acontece, à medida que você vai lendo a Bíblia, à medida que você vai tendo acesso à palavra, você vai, em alguns momentos da tua vida, relembrando de algumas coisas que você leu e que você ouviu. Então, os benefícios são inúmeros, 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 inúmeros. E olha que louco essa palavra que eu trouxe hoje para você. No Salmo 119, entra aí. O Salmo 119, entra aí, é legal, né? Mas procura aí na tua Bíblia o Salmo 119. Captou? Foi aí? O Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia. Talvez é um salmo que você que está falando comigo aqui, que está aqui na live hoje, nunca leu, né? Nunca teve acesso a esse Salmo 119, justamente porque ele é muito grande, né? E é um salmo, geralmente, que ele não é os salmos, eu diria, de para-choque de caminhão, aí, que é o Salmo 90, o Salmo 51, aqueles salmos que as pessoas costumam ler, né, com mais veemência, com mais frequência, aí, até mesmo na igreja. Mas é um dos salmos mais lindos e mais... tanto que o salmo, na Bíblia que eu estou aqui, que é a Bíblia da CNBB, o tema dele é elogio à lei, né? O elogio à palavra, o elogio à lei. Então é um salmo muito pertinente até para essa época que nós estamos vivendo, né? Então, esse salmo aqui, o Salmo 119, ele é de uma riqueza, né? Começa pela contextualização, como esse salmo foi elaborado. Olha que loucura esse salmo. Óbvio, ele está traduzido aqui, ele não está em hebraico, né? Mas esse salmo aqui, ele é composto por 22 estrofes. 22 estrofes, né? Música, né? 22 estrofes como se fosse música, que é o salmo traz pra gente. 22 estrofes. E cada estrofe tem 8 versículos. Ou seja, são 176 versículos do salmo. É um salmo enorme, né? Só que olha só, o salmista que compôs esse Salmo 119, né, e é interessante falar que no Salmo a gente não tem, na verdade, a percepção de que todos os Salmos foram feitos por uma pessoa só, como Davi, por exemplo, que a gente costuma ouvir falar. Esse Salmo aqui, alguns teólogos falam que foi composto por Esdras, né, uma pessoa da época lá que compôs esse Salmo. E esse Salmo escrito em hebraico, como eu falei, ele tem 22 estrofes. E cada estrofe, olha que legal, ela começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, vamos pensar assim, é como se toda a estrofe do Salmo, as 8 estrofes, começassem sempre pela mesma letra. Pela letra, só para trazer para o alfabeto nosso, é como se a primeira estrofe, todos os inícios de estrofe fossem com a letra A, a segunda estrofe pela letra B, e assim vai, mas obviamente em hebraico. Então, olha a riqueza disso, é uma poesia, né, que o salmista fez, e em todas as estrofes desse salmo, existe alguma analogia, alguma inclinação para falar da palavra de Deus. Já começa por aí a riqueza da palavra. E olha só, a parte do salmo que eu trouxe é uma das estrofes, né? E essa estrofe, ela começa a partir do versículo 105. Ele é enorme esse salmo aqui. O 105. O 105, deixa eu entrar aqui para vocês, aqui, chegando aqui. Beleza. Ele fala sobre a palavra, né?
E ele, olha que outra loucura também, para você ver como a palavra ela é rica e ela pode trazer muita coisa bacana para a gente, né? Nesse salmo, na partir do 105, ele está numa letra, um nome de letra em hebraico que chama Nan, essa letra. Essa letra, Nan, o nome dela, né? E ela tem, e cada letra hebraica, ela tem uma simbologia, né? Por exemplo, essa letra Nan, ela significa o quê? Ela significa, em hebraico, liberdade. Ela significa uma vida completa. E ela tem um número que é associado a ela, que é o número 50. E esse número 50, ele fala muito do jubileu, que são 50 anos que o povo saiu da escravidão. 50 anos, perdão. No ano 50, onde o povo saiu da escravidão. Então, olha que analogia que essa parte da palavra traz para nós. Primeiro, que a palavra de Deus ela nos traz liberdade, ela nos traz uma vida completa, uma vida plena. É um jubileu do fim da escravidão. Então, quando você começa a viver conforme a palavra, você percebe que você começa a ter uma vida de liberdade. Muitas vezes a lei, né, já aconteceu muito no Evangelho não, no Antigo Testamento, Jesus veio trazer essa nova lei para nós. A lei, muitas vezes, que aprisiona, ela não pode aprisionar, ela tem que libertar. Então, a palavra, quando ela é encarada e é feita não com a necessidade, não de acordo com a necessidade do outro, com a tua necessidade, quando ela vem realmente enraizada pela graça de Deus, você tem nela, na palavra, a possibilidade de ser livre, de ser liberto. Olha, é fantástico. E outro detalhe também importante da letra Nan, o que ela significa? É uma recompensa à fidelidade. E eu falei um pouco lá atrás que a palavra, ela traz para a gente um bloqueio, uma blindagem emocional. E olha o que o salmista traz nessa parte do salmo aqui, que é da letra Nan, que vai do 105 até o 112. Achou aí? Então, do 105 até o 112 aí, vamos analisando aí e pegando a palavra para saber o que o salmista traz e para a gente ver a força do que a palavra pode fazer conosco. Olha só. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para minhas veredas. O salmista começa falando o seguinte, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Ou seja, à medida que ele vai caminhando com a palavra de Deus, entendendo, pedindo a graça de Deus para viver a palavra, o caminho dele vai se iluminando. Isso é louco, isso acontece muito, né? Com quem tem o zelo, quem acompanha, quem vive conforme a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para as minhas veredas, luz para os meus caminhos. Até uma música que fala isso. E olha só que o salmista continua falando da analogia que ele faz com a palavra e o que a palavra pode fazer com a minha e com a sua vida. Olha só. Jurei e confirmo, guardarei os teus justos julgamentos. Então, quando você está associado à palavra, você, quando tem a oportunidade de julgar, e quando eu falo oportunidade de julgar, assim, quando você não tem saída, porque se nós tivéssemos uma vida com menos juízes e mais médicos, eu garanto que a nossa vida seria muito melhor. Mas tem momentos que a gente tem que julgar, tem momentos que a gente tem que tomar uma decisão, tem momentos que a gente tem que pôr a nossa opinião, eu diria, em um determinado assunto. E se você está fazendo isso à luz da palavra, conforme a palavra, você vai perceber que o teu julgamento vai ser justo, vai ser mais próximo de Deus. Outra coisa, versículo 107. Olha que legal. Tenha sido, legal, não que seja legal isso que eu vou falar, mas presta atenção. Tenha sido humilhado em extremo, Senhor. Conserva minha vida segundo a tua palavra. Lembra? Quando a gente tem, eu falei para vocês que a palavra ela nos ajuda, ela nos dá um bloqueio emocional, por exemplo. Então, se eu estou sendo humilhado, olha o que a palavra traz de analogia para nós. Os humilhados serão, tenho certeza que você completou aí, os humilhados serão exaltados. Então o salmista fala o seguinte, tenho sido humilhado em extremo, Senhor, conserve a minha vida segundo a tua palavra. E já vem uma palavra de Deus que nos conforta com isso. É uma palavra que não está aqui no Salmo, mas que você já remete a ela. Então, se você está passando, por exemplo, por algum estado de humilhação, a palavra diz para você que os humilhados serão exaltados. Isso é fato. Olha só outra coisa. Sejam bem aceitas, Senhor, no 108, oferendas da minha boca e ensina-me os teus julgamentos. O salmista, nesse caso aqui, está pedindo para que seja bem aceita as oferendas que saem da boca dele. Ou seja, tudo que sai
da boca do salmista, ele está pedindo que Deus o aceite e ensina-me os teus julgamentos. De novo, traz essa palavra do julgamento aí, que vem, o julgamento justo, ele vem através da palavra. Outra coisa, a minha alma está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Bloqueio emocional. O salmista diz para nós o seguinte, ele está dizendo aqui que a nossa alma está sempre em perigo. E tá, né? Se você for analisar o que a gente vive, o mundo que a gente vive, as coisas que estão acontecendo o tempo todo, a gente está sendo, de alguma forma, estimulado a fazer o mal. O tempo todo a gente está sendo estimulado a viver mal. Nós temos muitas pessoas, infelizmente, que estão no nosso meio, que elas não estão preocupadas conosco, né? Conosco na essência, quando eu falo conosco, assim, com o que nós somos. Estão preocupadas muitas vezes em querer levar vantagens através de nós. E ele diz o seguinte, que a alma está sempre em perigo, mas não esqueça da tua lei. Então, sempre que acontecer alguma coisa, que você se sinta, de repente, incomodado na sua alma, como eu sei que isso acontece diversas vezes com a gente, se apegue à palavra. Veja alguma palavra que possa te remeter a sair dessa situação de perigo. Outra coisa, os ímpios preparam uma armadilha contra mim. Foi o que eu falei também que acontece. Mas não me desviei dos teus preceitos. Então, por mais que as armadilhas sejam tomadas, e digo, é muito fácil para a gente se corromper. É muito fácil a gente entrar numa vida e fazer coisas conforme a conveniência do mundo. Só que quando a gente está amparado pela palavra de Deus, a gente não se desvia. Eu falava para um irmão esses dias atrás, aí, conversando com ele, que a corrupção, né, a falta de integridade é algo que a curto prazo ela é muito boa. A curto prazo a gente tem até vantagens quando às vezes passa por um processo de corrupção, mas a longo prazo isso faz um estrago tremendo na gente. Então, antes a gente possa viver uma vida segundo a palavra de Deus, uma vida com uma longanimidade muito exacerbada, do que querer viver momentos, né? Querer viver momentos de corrupção, momentos de falta de integridade, porque não que Deus faça uma moeda de troca conosco, mas sempre que a gente consegue ter uma vida reta, uma vida segundo a palavra de Deus, a recompensa sempre vem, sempre vem, sempre vem. Eu não me lembro em nenhum momento da minha vida que eu optei pela integridade e isso não me fez um bem, não só para mim, como para minha família também, e eu colhi frutos disso, né? Então, isso que os salmistas falam também. 111. Teus ensinamentos são a minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Quando a gente encara a palavra, quando a gente começa a viver os ensinamentos da palavra, a gente começa a criar uma herança dentro de nós. E o mais louco disso tudo é que a gente consegue contagiar e passar essa informação, passar esses valores para as pessoas que nós amamos, né? Eu tenho a graça de um tempo para cá, eu tenho um livro bíblico, né, com histórias para crianças da Bíblia, desde Adão até Jesus. E eu estou tendo a graça de poder toda noite, praticamente, né, porque tem algumas noites que a gente não consegue, de ler histórias da Bíblia para os meus filhos, para a Mari e para o Mateus. E as histórias, elas são muito cobertas de valores, muito cobertas da verdade, muito cobertas do carinho de Deus conosco, né? Contei esses dias sobre Jó para eles, que Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, e eles ficam extasiados, eles gostam muito da história, né? Então, a gente começa a passar os valores e essas heranças elas vão vindo de geração em geração. Então, se você quiser, por exemplo, eu não sei o que vão ser dos meus filhos, né? Eu não tenho essa percepção do que a vida vai trazer para os meus filhos, mas o que eu tenho recheado ele de valores vai fazer com que essa herança fique para eles. E essa herança muito enraizada na palavra de Deus, muito enraizada no que Deus quer. E por fim, inclinei meu coração a praticar os teus justos decretos, para sempre até o fim. Então, esse salmo aqui ele é lindo, tá? Mas o salmista, o que ele faz aqui, basicamente, é o quê? É trazer um elogio à palavra de Deus. É colocar a palavra de Deus como algo que vai bloqueá-la emocionalmente. Ele está sendo humilhado, os ímpios estão querendo agredi-lo, as pessoas querem fazer com que ele desvie do caminho, o salmista que diz, né? Mas ele tem a palavra de Deus como herança. Então, ele não vai se desviar, ele não se deu o direito de se desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai fazer com que ele escolha os frutos nessa vida terrena e na vida eterna também. Tá?
E sobre o Salmo é isso. Né? Então, eu espero que você tenha aprendido aí sobre esse Salmo 119. Fica a dica para você ler. É um Salmo que ele é grande mesmo, são 22 estrofes. 22 estrofes, 8 versículos cada estrofe, 176 versículos. É grande. Só que o tempo todo com essa... eu diria que ele traz um pouco da oscilação da vida, porque a nossa vida ela não é uma linha tênue. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida, ela o tempo todo, ela vai passando por altos e baixos. E o salmista, ele traz justamente esses altos e baixos, esses dardos que acontecem do inimigo jogar na gente, mas quando ele se enraiza, quando ele está muito próximo à palavra, ele acaba tendo o conforto e o alento da palavra de Deus. Entende? Então, nesse mês de setembro, nesse mês da Bíblia, o convite que nós da Missão Profecia de Amor fazemos para você é o quê? Leia a palavra. Leia a Bíblia. Tem uma Bíblia na sua casa, não só para ficar bonitinho, né, para você poder de vez em quando levar ela para algum lugar, mas tenha esse carinho de ler a Bíblia. Tenha esse carinho de contar histórias da Bíblia para os seus filhos. Tenha esse carinho também de poder pegar um livro, ou, como eu falei lá no início, pega um método, a Bíblia no meu dia a dia, que o Sr. Jonas tem na Canção Nova, ou então pegue um livro e leia esse livro, volte nesse livro, contextualize. Nós procuramos tantas literaturas por aí, tem muitas literaturas boas de fato, né? Mas percebam que todo plano de fundo, eu volto nisso, todo plano de fundo de toda boa literatura que fala principalmente de comportamento humano, ele tem como fundo a Bíblia, como raiz a Bíblia. Então, por que você está procurando em outro lugar? Vai na raiz. Vai na raiz, vai na Bíblia. E, Reginaldo, mas qual que é o principal objetivo de eu ler a Bíblia? Né? Por que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou ler a Bíblia? Qual o sentido de eu fazer uma leitura da palavra na minha vida? Tem dois muito importantes. O primeiro, falava lá no começo. Lendo a Bíblia, você vai criar bloqueios. Eu diria um escudo emocional dentro de você que, por mais, como o salmista mesmo dizia aqui nessa palavra de hoje, por mais que o mundo, por mais que as coisas que sejam adversas vão acontecendo com vocês, vocês vão perceber que dentro de você, com a palavra enraizada, com a palavra como herança, você vai tendo força para poder continuar. Eu lembro que há um tempo atrás nós fizemos no Caná, que é a minha missão, né, de casais aqui em Caieiras, nós fizemos um cerco de Jericó, e uma das palavras que nós lemos no cerco de Jericó foi a passagem de Josué sobre o Rio Jordão, né? E a gente falava naquele dia, naquela palavra, dos rios Jordãos que existem na nossa vida para a gente poder atravessar. E naquela semana que eu preguei sobre essa palavra, abriu um grande rio na nossa vida aqui em casa, me dali, né? E o que aconteceu? Aquela palavra estava enraizada dentro da gente. Então veio uma dificuldade muito grande, veio uma situação muito complicada para a gente poder resolver emocionalmente, fisicamente, só que em nós estava aquela palavra que nós tínhamos, nós estávamos com Deus, estávamos com a Arca da Aliança, que nós iríamos passar por aquele Rio Jordão. E passamos. Passamos pelo Rio Jordão naquela palavra, mas aquilo estava enraizado em nós. Então, primeiro motivo, de dois, para você ler a palavra. O primeiro, toda vez que você lê, você vai perceber que Deus em algum momento vai instalar, vai mostrar para você que Ele é misericordioso, vai mostrar para você que Ele te ama, vai mostrar para você que Ele está junto com você nas suas lutas, no seu dia a dia. E onde você vai achar um livro onde um Deus fale de uma forma tão clara contigo? A Bíblia. Não tem outra igual. Não tem. Mas não procure por conveniência. Começa a ler. Leia antes dessa situação chegar. Ou se a situação chegou, já comece a ler. Comece a buscar algo, alguma literatura, alguma coisa, para você poder ficar mais próximo da palavra, ficar mais preso à palavra. E o segundo, não menos importante, para a gente já ir caminhando para o final, é que o mundo precisa da palavra de Deus. Tem muita gente precisando da palavra de Deus, mas elas não têm Bíblia. Elas não têm, de repente, o desejo e nem acesso à Bíblia, à palavra de Deus, ela não tem. Ela não tem. Infelizmente, por não ter esse acesso, ela não consigam ter esses bloqueios emocionais e não consigam viver da forma como a gente tem que viver, né? Mas aí, muitas vezes ela tem acesso a você. E o que você muitas vezes tem para oferecer para essas pessoas? O que muitas vezes
essas pessoas precisam da gente, às vezes, não é nada muito fora do que o que a gente vive, por exemplo, numa live como essa. Algumas pérolas que eu joguei aqui do próprio salmista, que alguém de repente precise, que você pegue do teu jeito, absorva isso e passe para essas pessoas. Passe para essas pessoas a palavra de Deus. Então o mundo carece muito da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está muito enraizada e tem que estar muito enraizada em você. Tem que estar muito enraizada em nós. Nós temos que querer e optar por viver, por experimentar, por estarmos dispostos a viver a palavra de Deus. Então esse é o convite da nossa missão nessa noite. Que você possa, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus para que você crie um bloqueio emocional, você cria um bloqueio espiritual, você seja uma pessoa firme na fé. Ninguém consegue ser firme na fé, ninguém consegue acreditar, por exemplo, num Deus que não conhece. E como é que eu vou conhecer Deus? Através da palavra. Segundo, as pessoas, o mundo tem necessitado muito da palavra de Deus, muito da palavra de Deus, mas não tem tido acesso literário, vamos dizer assim, à palavra de Deus. Mas o tempo todo as pessoas têm acesso a você. Têm acesso a você. E olha que louco, né? Quando Jesus veio ao mundo, veio viver conosco nesse mundo, foi a palavra de Deus. É a palavra se fez carne e habitou entre nós. E o que a palavra de Deus veio trazer para nós aqui no mundo contemporâneo? Veio trazer um Deus, um Jesus, que era muito atento às pessoas. Ele era muito atento às pessoas. Eu vou falar para você, tá? Depois o livrinho aí, eu passo para você. Manda um direct para a gente aqui que eu mando para você qual que é esse livrinho aí que eu falei, que eu estou lendo para as crianças aqui. Mas eu só voltando ao raciocínio aqui, eu estava falando com a Tá aqui no Instagram, aqui, com o Tássio, na verdade, né, aqui no Instagram. Então, o que acontece? Jesus veio ao mundo para quê? Justamente para poder perceber e notar ali dentro do mundo que existiam pessoas que estavam, na verdade, reféns da lei, né? Que estavam, na verdade, escravos da palavra. Escravos. As pessoas estavam escravizadas pela palavra e tinha muitas pessoas usando da palavra de Deus, e olha só, hoje existe muito isso também, usando da palavra de Deus para escravizar os outros, para poder ter as coisas para si, para poder construir os seus impérios usando da palavra de Deus, e muitas pessoas escravizadas com isso. E o que Jesus veio fazer no mundo? Ele veio justamente fazer o que o salmista fala aqui, tirar as pessoas da escravidão, tirar as pessoas de uma vida onde elas eram escravas de uma lei que nem as pessoas que falavam essa lei conseguiam cumprir. E como é que Jesus fez isso? Ficando atento às necessidades das pessoas. E você tem que ter muita atenção ao que as pessoas estão precisando. Nós partilhávamos no Profecia no sábado, uma das coisas que eu partilhei com eles, por exemplo, é que tem muitas pessoas que nessa época de pandemia, por exemplo, elas estão precisando muito mais do que ajuda financeira. Até porque isso, de alguma forma, os governantes, enfim, estão provendo de alguma forma para as pessoas. Mas muitas pessoas, até que eu convivo no dia a dia, por exemplo, que precisam, na verdade, da palavra. Que precisam de algo mais. Que precisam de um empurrão, de uma motivação, de uma palavra de ânimo para as pessoas poderem continuar. Para a gente poder ir finalizando, partilhando, essa semana eu estava conversando com uma segurada minha, né? E ela é uma pessoa super animada, uma pessoa super disposta na vida, só que ela me falou que ela estava começando a enfrentar um quadro de depressão. E ela falou, pô, tô vivendo esse quadro de depressão, porque é tanta notícia, é tanta coisa que está acontecendo aí fora, meu marido está doente, eu fui no médico falando de uma doença para ele, e ele falou para mim, né, que eu tô aí num quadro de depressão, né? E eu falei para ela, nossa, mas você é uma pessoa tão animada, né? Uma pessoa tão, assim, e ela, sempre que eu falo com ela, é uma alegria, né? A gente se diverte pra caramba, e ela falou, pois é. Aí, de repente, em um momento do papo, ela falou, você não viu aquele padre bonitão lá, né? Ele teve lá depressão, síndrome do pânico. Eu falei, o Padre Fábio? Ele falou, o Padre Fábio. Eu falei, inclusive, né? As missas deles ficam gravadas no YouTube, né? Por que a senhora não vê uma missa dela no YouTube? Uma missa dele no YouTube? Né? Porque ele, como ele teve também a depressão, a síndrome do pânico, esse negócio, aí de repente ele tem algo que possa contribuir com a senhora. E imediatamente, o que eu fiz? Eu já peguei um link de uma das missas dele no YouTube e mandei no WhatsApp dela, né? E hoje eu recebi uma mensagem dela de manhã, agradecendo, né, com gratidão, né, muito bonitinha,
E ela falando que queria me conhecer pessoalmente. Ela mora em Santa Catarina. Ela falou que eu vim para São Paulo aqui daqui uns dias aí, queria me conhecer pessoalmente. E por que que ela quer me conhecer pessoalmente? Porque de alguma forma Deus me ajudou a ficar atento à necessidade dela, a ficar atento a uma depressão que ela estava vivendo. E deixa eu te falar, nós que estamos aqui nessa live, nós que estamos sendo privilegiados, a começar de mim, por entender a importância da palavra, nós precisamos ficar muito atentos às necessidades humanas, muito atento ao que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão sofrendo no mundo aí fora. E muita gente às vezes fala para mim, pô, mas o que eu vou falar para ele? Óbvio, se você não vive uma literatura, não vive uma vida, né, segundo a palavra de Deus, buscando a literatura, as coisas de Deus, você, de fato, talvez não tenha coisas para oferecer para as pessoas. Mas se você começar a viver a palavra, se você começar a buscar a palavra de Deus e buscar querer ser a palavra como Cristo, quando passou pela terra, foi para as pessoas, eu garanto que muitas vidas vão ser transformadas pelo seu sim. Então não tenha medo de fazer isso não. Talvez a pessoa que está aí na sua casa está precisando da palavra hoje. Talvez essa pessoa que convive no teu trabalho, que você vai ver amanhã ou vai ver hoje, enfim, ela está precisando da palavra de Deus. Então, por elas, né, pelos seus pais, pelos seus filhos, como eu colocava no começo aí, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que você ama, exerce o seu cristianismo. E não tem como você exercer o cristianismo sem praticar e sem viver a palavra de Deus e sem ler a palavra de Deus. Então, essa mensagem, esse desejo que eu tenho no meu coração hoje para falar para você é justamente isso. Por eles, né? Pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que estão à sua volta. Aproveite o estímulo desse mês de setembro e leia a palavra de Deus. Leia, 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 leia. Sem buscar coisas de conveniência, mas busque palavras, busque livros, busque metodologias que te façam se aproximar da palavra, te aproximar de Deus e automaticamente você vai perceber que você vai fazer um bem animal, um bem gigantesco na vida das pessoas. Viu? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa e que você possa, assim como no início nessa live, né, como eu cantava, pedir para Deus essa graça de viver a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, para ajudar as pessoas que precisam da palavra. Tem muita gente precisando, viu, gente? Tem. Numa época como essa de pandemia, por exemplo, a gente tem acesso, inclusive, a pessoas que estão muito próximas da gente, que estão vivendo muito mal, que estão muito tristes, né, que estão muito debilitadas emocionalmente. E eu acredito piamente, eu falo por mim, né, eu sou uma pessoa que saí de um quadro de depressão, né, há 20 anos atrás, através da força da palavra. Então, viva a palavra de Deus. Queira ser de Deus. E nesse mês da Bíblia, só fechando o caminho, primeiro, leia a palavra. Leia a palavra. Segundo, seja a palavra. E em terceiro lugar, fique atento às pessoas que estão ao seu redor. E quando você perceber que alguém está precisando de alguma coisa, se você tiver dentro de você enraizada a palavra de Deus, eu tenho certeza que você é capaz de mudar a vida dessas pessoas, como eu tenho certeza que eu mudei um pouquinho da vida da Maria, da pessoa que falou comigo. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Se você viver a palavra, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.